Vocês estão pensando uma coisa? Como que, se a gente tem o mesmo DNA em todas as células, por que elas são diferentes? Cada uma exerce uma função, isso é um fato, mas o que fez essas células ficarem diferentes? Elas surgiram de uma única célula. O que diferencia as células é a expressão, o padrão de expressão dos nossos genes. Em determinadas células, a gente tem alguns genes ativos que estão inativos em outras, e vice-versa. Aqui nos cromossomos a gente tem os genes, e o que diferencia uma célula da outra são os genes que estão ativos numa célula de um tipo ou do outro. Mas o que determina a ativação e inativação desses genes? Atualmente, nós sabemos que os genes, eles raramente, pessoal, raramente existem na forma de DNA puro. Ou seja, normalmente, os nossos genes, lá no núcleo das nossas células, eles são revestidos e ligados a moléculas que podem tornar esses genes mais ou menos ativos. São como se fossem revestimentos químicos no DNA. E quando a gente fala de epigenética, a gente está falando justamente desses revestimentos que alteram a expressão do gene sem que ocorram mudanças na sequência do DNA. Então, isso é epigenética, é o estudo de como são feitas e desfeitas essas ligações químicas no DNA e na cromatina que regulam os genes. Entre os mecanismos epigenéticos, a gente vai falar de dois principais: as modificações que ocorrem diretamente no DNA e modificações que ocorrem na cromatina. Vocês lembram que o nosso DNA ele não está puro, ele não existe na forma pura, ele está associado, normalmente ele está associado a proteínas, que é o que a gente chama de cromatina, o DNA associado a essas proteínas. As principais proteínas que o DNA se associa são chamadas de proteínas histonas. Quando o DNA é metilado, ocorre o recrutamento de outras proteínas e complexos que a gente chama de correpressores, que promove a compactação do DNA e da cromatina. Isso inibe a expressão do gene. Mas também existem outros mecanismos epigenéticos que são as modificações na cromatina. A nossa cromatina é formada por unidades básicas que a gente chama de nucleossomos. Se a gente observar a nossa cromatina, o DNA mais essas proteínas associadas no microscópio eletrônico, a gente vai ver um aspecto que a gente chama de colar de contas. Cada um desses nucleossomos é formado por proteínas que a gente chama de proteínas histonas. São formadas por um octâmero de proteínas histonas. E essas proteínas histonas, que formam os nucleossomos, elas apresentam alguns resíduos de aminoácidos, e esses aminoácidos são sujeitos a modificações. Uma dessas modificações, que a gente chama, uma das principais modificações que acontece nessas proteínas histonas, é a acetilação das histonas, que consiste na adição de radical acetil nas histonas. Quando essas proteínas, os nucleossomos que formam a cromatina, eles são acetilados, ocorre a descompactação da cromatina, a expressão dos genes. E a gente sabe também, pessoal, uma coisa importante é que esses padrões epigenéticos eles são influenciados pelo ambiente. A gente sabe que essas modificações epigenéticas elas são provocadas por fatores ambientais, como, por exemplo, alimentação, uso de bebidas alcoólicas, cigarro, até atividade física, estresse. A gente pode adquirir algumas características também por influência do ambiente. Esses revestimentos químicos do DNA, a gente pode adquirir e pode transmitir isso.
Vocês já pensaram nos casos de gêmeos monozigóticos? Mas eles são realmente idênticos? Existem alguns casos desses, mas se eles têm o mesmo DNA, por que um desenvolve e o outro não? A gente sabe que os gêmeos monozigóticos, o termo correto, pessoal, hoje não é gêmeos idênticos, são gêmeos monozigóticos. Mas eles não são totalmente idênticos. Por quê? Pela epigenética, não é? Eu não preciso ter a mutação do gene. Se ele tiver metilado, ele também não vai ser transcrito. Se ele é um gene supressor, que ele evita a célula se dividir na hora errada, se ele tiver mutado, ele não vai suprimir, e a célula vai se dividir. Vocês entenderam? Exatamente. Essa é a grande diferença das... talvez a vantagem da gente conhecer as alterações epigenéticas é que elas são reversíveis. Quer dizer, a ciência trouxe muita esperança, não só para o conhecimento, mas para a aplicação disso. Vamos entender melhor os mecanismos de herança, mecanismos envolvidos em doenças complexas, que não têm só o componente genético, mas também são influenciadas pelo ambiente, como, por exemplo, diabetes, doenças psiquiátricas, obesidade, doenças respiratórias, doenças cardíacas e o câncer, como a gente acabou de comentar alguma coisinha. Pessoal, então, era isso que eu tinha para falar.